Oi, voltei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por estar comigo mais uma vez ou pela primeira vez. Agradecer a todos que assistiram meu último vídeo do Cará Insulina. Foram 1.300 visualizações em uma semana. Obrigada a você que assistiu, que compartilhou, tá bom? Gratidão. E tá chovendo por aí? Meu Deus. Para quem não sabe, eu sou de Nova Lima, Minas Gerais, e tem 10 dias ou mais que está chovendo por aqui. E aí, como nós vamos cuidar das nossas plantas quando essa chuva passar? Bom, gente, vamos relembrar aqui, ou para quem é novo, vamos aprender que quando a gente planta alguma planta, né? Quando a gente planta alguma planta, o ideal é fazer a camada de drenagem aqui embaixo, né, no fundo do vaso. Do vaso com furo, isso é óbvio, não existe plantar nada em vaso sem furo, né? Porque vaso sem furo não é vaso, é cachepô, não é isso? Então, primeira coisa, a camada de drenagem, que vocês podem usar brita, isopor, pedacinhos de telha, argila expandida, rolhas. Eu tenho uma colega que ela é uma boa consumidora de vinho, então eu tenho um vaso grandão lá embaixo que ele tá, a camada de drenagem dele é toda de rolha de vinho. Então, o vaso com furo, a camada de drenagem e aquele substrato bem drenável. O que é um substrato bem drenável? Você vai pegar a terra vegetal e você vai misturar ali casca de arroz carbonizada, carvão triturado, vermiculita ou perlita, né, dependendo da planta, se precisa de mais ou menos umidade. Areia, eu não gosto muito de areia, areia grossa de construção, mas também pode ser usada. Por quê? Porque com isso, com esses cuidados, esses 3 cuidados, né, o vaso com furo, a camada de drenagem e um substrato bem drenável, a sua planta pode ficar esses dias todos na chuva. Eu tenho certeza que não aconteceu nada com a sua planta. A minha mãe não costuma fazer camada de drenagem, mas ela mistura muitos pedaços grandes de casca de banana, de casca de ovo, de casca de batata. Ela vai misturando aquilo ali na terra e ela usa aquilo ali. Então também dá uma boa drenagem. As plantas dela ficam todas na chuva sem problema nenhum. Ah, Carla, mas eu nunca fiz isso. Bom, se você não faz isso e suas plantas ficaram esses dias todos na chuva, vamos lá. Primeiro, diz que amanhã vai, aqui na Valinha pelo menos, vai diminuir. Aí o que nós vamos fazer, gente? Você vai olhar bem essa planta, você vai cortar folhas e galhos que apodreceram, tá? Não deixem de cortar, porque esse apodrecimento, esses galhos secos, podres, né? E essas folhas podres, gente, isso aí é assim uma maravilha para fungos, cochonilhas, eles adoram. Então, para evitar isso, poda tudo, corta tudo, tá? Verifica lesmas. Agora é hora, né? Ainda há pouco achei uma lá, andando no meu vaso lá. Agora é hora daquelas lesmas. Ficar bem esperto com isso, tá? Carla, meu vaso molhou demais. Meu Deus, vou perder? Bom, aí é o seguinte, gente. Quando ficou encharcado demais, a primeira coisa que vai apodrecer são as raízes. E começando a apodrecer as raízes, esse apodrecimento, então você vai notar isso de baixo para cima. Quando você perceber, sua planta já era. Você nem deu fé e ela se foi. Por quê? Encharcou demais, a raiz apodreceu. Então, se aconteceu isso, o que nós vamos fazer? Tentar retirar esse vaso da chuva, se continuar a chover, ou se não continuar a chover, deixa ele ali. Vamos deixar, de repente, é um vaso muito grande, então nada de regar, deixa ele ali para ele secar sozinho e tudo.
exceto se for Zamioculca, menino, independente do tamanho do vaso. Se isso é seu vaso Zamioculca encharcou, pode te dar um jeito de virar esse vaso todo, tirar essas batatas todas das Zamioculca, os bulbos, né? E deixar secar, porque Zamioculca odeia umidade. Você vai perder suas Zamioculca, pode ter certeza. Tá com um vaso de orquídea na chuva, um vaso mesmo, né? Não pendurada. Estou falando só de planta de vaso, tá, gente? Sua orquídea ficou ali, encharcou aqueles pedaços de casca de pinos, pode tirar aquilo ali, porque ela vai apodrecer a raiz, tá? Então toma muito cuidado com isso. A minha rosa do deserto, ela encharcou, mas é interessante que não teve nada com ela. Olha a foto do que aconteceu com ela. Olha como ela ficou nesses 10 dias de chuva. Olha como encheu de mato, né? De mato. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou enfiar, isso aqui é para arrancar o mato pela raiz. Vou arrancar tudo amanhã. Ah, Carla, eu não tenho essa ferramenta, não. Muita gente usa garfo. Gente, você sabe, né? Eu tenho garfo, faca, colher, peneira, tudo só para mexer com a planta. Tem todo o material de cozinha, eu tenho material da planta. Então tem muita gente que enfia o garfo e torce para poder retirar com a raiz, tá? Porque não adianta tiririca, né? Como a gente dizia antigamente, tiririca não adianta só cortar. Tem que tirar pela raiz, porque senão... E elas, assim, desenvolvem rapidamente, muito mais rápido que a própria planta, né? E com chuva, terrível. Então tá. Então vamos lá. O vaso é grande? Não é essa Zamioculca? Então vamos esperar secar, sozinho, vigiando sempre, tá? Fica de olho se tá apodrecendo alguma coisinha assim, porque se tiver é melhor retirar. É um vaso mais ou menos deste tamanho aqui, ó. Dá para retirar a planta, tá? E deixar, pode até tirar com o torrão, até tirar umas batidinhas, né? A gente já sabe tirar umas batidinhas do lado, pode tirar com o torrão e deixar o torrão um ar livre. Pode dar uma cutucada, porque se encharcou é porque na terra, no lugar que tinha que ter ar, entrou água, foi água. Então o substrato precisa respirar. Sabe uma coisa muito boa para isso? Aquela mistura de água com água oxigenada, 10 volumes, meio litro de água, 2 colheres de água oxigenada. Então ali você mistura, põe no borrifador e pode molhar o torrão, porque ela vai ajudar na aeração. Suculenta, gente, nossa, suculenta não tem jeito. Suculenta na chuva, é uma ou outra só que sobrevive, eles não dão conta disso, não. Até o meu cacto, que está no vaso, que está na chuva, que ele pega chuva, ele já está começando a dar fungo. Eu já vi que ele está começando a dar fungo. Então a suculenta, ela vai babar mesmo. Vai babar, vai morrer. Então aquilo ali, a suculenta, geralmente os vasos são bem menores, né? Pode tirar o substrato todo, deixar secar, tira todas as folhas secas, as suculentas, geralmente as folhas secas ficam embaixo, né? Então tira tudo que está podre, né? Seco é podre, tira tudo que está podre, pode esguichar também essa mistura de água oxigenada com água, tá? E ficar de olho mesmo. Ai, Carla, nossa senhora, tirei minha suculenta, tirei minha planta, as raízes estão praticamente todas mortas. Praticamente todas mortas. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar toda aquela raiz que está morta, tá? Vou tirar toda ela. Vou ver, mesmo se tiver que desfazer a planta, ver o que dá para salvar. Pode dar uma água sanitária, uma borrifadinha de água sanitária e tudo. E se por acaso você estava num vaso deste tamanho aqui, morreu praticamente tudo, você salvou pequenos pedacinhos, aí nós vamos replantar, vamos trocar o substrato num vaso menor,
Por quê? Porque se tem pouca raiz, vai precisar de pouca água. A gente sabe que a boca da planta é a raiz. Então, tem pouquinha raiz, não precisa de colocar num vaso grande. Porque se você coloca num vaso grande, daqui a pouco você molha demais, você encharca a sua planta outra vez. Né? Quanto mais substrato tiver no vaso, mais água você tem que jogar, então mais água vai ficar ali dentro. Então, você põe num vaso menorzinho. Se for suculenta, vê qual, se tem alguma folhinha que dá para destacar com cuidado inteira, que dá para salvar ainda, deixa secar, põe em cima de um papel toalha, num lugar iluminado, sem sol, lugar claro, né, bem bastante claridade, sem sol, põe as folhinhas ali, deixa secar, ou então você já coloca em cima de um substrato seco, tá? Para ver se você consegue recuperar alguma coisa. E acontecendo isso, se você teve esse problema de planta encharcada por causa da chuva, aí agora você já sabe. A próxima vez que você for plantar, mesmo em vasinhos pequenos, você faz a camada de drenagem, porque quando chover demais, a água vai passar por esse substrato bem poroso, né? A água vai passar ali e não vai ficar parada no fundo do vaso, porque lá só tem argila expandida, lá só tem brita, lá só tem telha, então rolha, então a água dali passou pelo substrato e vai embora e não vai ficar parado e não vai apodrecer mais as suas plantas, né? Não vai matar as suas plantas apodrecendo as raízes dela. E aí a chuva sempre bem-vinda. Inclusive, por falar em chuva sempre bem-vinda, é, as plantas que ficam dentro de casa, né, igual eu tenho muita planta na cozinha, na copa, no banheiro, onde não chove, graças a Deus, né? Vocês podem colocar baldes pelo terreiro e captar aquela água da chuva. Gente, a água da chuva é um espetáculo para a planta. É um espetáculo para a planta. Então, vocês podem captar nesses baldes aí aquela água e regar as plantas que ficam dentro de casa. Eu espero que você não tenha perdido nenhuma planta encharcada, mas se tiver perdido ou perdendo, eu espero ter ajudado você a recuperar a sua planta, tá bom? Um beijo imenso no coração de todos vocês. Até semana que vem.